de retratar o universo dos presos no livro Estação Carandiru, o médico e escritor Drauzio Varela volta-se agora para sua longa experiência como cancerologista e reflete sobre o impacto da perspectiva da morte no comportamento de pacientes e seus familiares. Este é o tema do seu novo livro Por um Fio, lançado no projeto Sempre um Papo, que você assiste a partir de agora. Depois que eu terminei o Carandiru, fiz 2 livros infantis, Nas Ruas do Brás e De Braços para o Alto. E aí, gostei muito de fazer livros infantis. E aí, uma hora, eu resolvi escrever um livro de ficção. E comecei a pegar uma história que era um desdobramento do Carandiru, uma história que se passava no mundo do Jogo do Bicho, e andei no meio de bicheiros, assisti a apuração do Jogo do Bicho, fiz um trabalho mesmo que estava começando a ficar interessante. E aí escrevi algumas páginas, algumas não poucas páginas, umas 50 mais ou menos. E quando essas 50 páginas estavam prontas, entreguei para a minha editora, que é a Maria Emília Bender, na Companhia das Letras, para dar uma olhada. Eu gosto de discutir com a editora à medida que eu vou fazendo o livro. Os editores ajudam muito, pelo menos no meu caso, ajudam demais. E ela pegou o livro e não me ligou de volta por uns 2 ou 3 dias. Aí me telefonou e diz assim: Drauzio, você faz questão de escrever sobre ficção? Aí eu senti que não tinha agradado nem um pouco. Senti que não tinha agradado nem um pouco. Aí parei, vou deixar esse livro aqui meio de lado, quem sabe um dia eu volto. E aí, sou muito agradecido a ela por ter feito isso, porque quando você faz um livro de sucesso, a grande maioria dos editores publica qualquer besteira que você escreva, eles ficam loucos para publicar. E ela, é muito bom nessa hora você ter um editor que te põe um freio, fala: calma, não seja ridículo, escreve mais devagar, faça uma coisa mais bem feita. E aí eu pensei em retomar esse trabalho. Eu estou chegando perto de 60 anos, não seria a hora ideal para esse livro ainda. Esse livro é um livro bom para escrever aos 80, 85 anos, mas quem garante que eu vou chegar lá, né? E aí eu disse: vou escrever já, e aí se eu chegar aos 80 anos, aí faço um melhor do que esse, quem sabe. E comecei a escrever esse livro. E o que me interessou como tema central desse livro não foi a morte absolutamente, mas foi a reação das pessoas quando elas estão diante da possibilidade de morrer. Porque todos nós sabemos que vamos morrer. A gente diz isso toda hora: não, eu sei que um dia eu vou morrer. Mas esse dia a gente acha que não vai chegar nunca, jamais chegará, né? Isso é independente da idade, é engraçado. A gente pensa que assim é aos 20 anos, aos 30 também é, aos 50 é, aos 85 também é. Eu tenho um doente que tem 92 anos, esta semana ele me disse: doutor, eu não posso morrer agora. 92 anos de idade. Parece que é um desejo perene esse desejo de não morrer, né? E o que me interessou muito sempre foi como a pessoa reage quando sente que a vida pode escapar da mão naquele instante. Não a ideia teórica da morte, a ideia prática. Dizer: será que eu vou morrer agora? Talvez tenha chegado o momento agora, né? Quando você percebe isso, como a gente reage? Todos nós fazemos teorias a esse respeito, né? Não, se acontecer comigo, eu vou fazer tal coisa, eu vou agir de tal maneira. Eu vou pegar meu dinheiro e vou gastar, vou fazer uma viagem. Não tem valor nenhum, valor zero. Essa ideia da reação que a gente terá num momento delicado como esse, um momento único como esse, não tem nenhum valor. Ela só tem valor quando ela acontece na prática, porque aí nós vamos saber como nós vamos reagir. É imprevisível saber qual será a nossa reação nesse momento. Você vê pessoas que a família chega e fala: ai, doutor, pelo amor de Deus, ele não pode saber que tem câncer, se souber ele vai se matar, ele é muito sensível, ele é uma pessoa preocupada, ele é apavorado com essas coisas de saúde. E a pessoa sabe, e você vê que a atitude dela é maravilhosa, fica tranquila, equilibrada, racional, a família enlouquece, e ele é o único equilibrado da família. E você vê o contrário, gente que diz: não, porque eu sou racional, faço questão de saber a verdade, quero que o senhor me diga exatamente quais são as minhas chances, porque eu quero saber. Eu no começo me apressava um pouco em tentar explicar, hoje eu espero bastante quando venho com essa conversa, para saber se o que ele está falando é verdade mesmo, se ele quer saber mesmo.
Porque às vezes você começa a responder, você diz, olha, a sua doença realmente é uma doença grave, e a pessoa já automaticamente diz, não é grave, mas tem cura, eu vou ficar bom, né? Que reação, né? Teoricamente é racional, na prática ele quer uma resposta mágica, não é? Uma resposta que não vai corresponder à realidade. Eu achei que se eu conseguisse juntar essas relações todas, essas reações todas, como as pessoas se comportam nesse momento, como as famílias se comportam, eu conseguia fazer um caleidoscópio de reações diversas que englobassem uma parcela das reações humanas nesse momento crucial. Se as pessoas vão morrer ou não vão morrer é outra história, mas que lição elas tiram dessa hora? Porque a gente, quando sente que a vida vai escapar naquele momento, você tem que... alguma coisa você vai fazer. Pouca gente nessa hora se desespera, fica batendo com a cabeça na parede, gritando. Eu nunca vi essas reações, são muito raras. A maioria das pessoas toma alguma decisão nessa hora, entende que tem que encontrar uma solução para aquela situação que está sendo vivida. E tentar descrever essas soluções é muito interessante, porque você para pensar a respeito delas. E histórias que se passaram comigo há 20 anos, mas que não me saíram da cabeça por alguma razão e que eu acabei colocando no livro, quando eu as escrevi, eu entendi melhor porque aquilo tinha acontecido daquela maneira, porque aquela pessoa teve aquela atitude naquele momento, heróica, covarde, medrosa, corajosa, enfim. Essa possibilidade de você parar, a escrita dá isso, não é? Quando você para escrever, você analisa aquela situação numa profundidade muito maior do que aquela que você pensa, do que aquela que te levou a contar aquela história. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não esqueci essa história por 20 anos. É uma história interessante, aconteceu, se passou assim, aquela mulher casada com um marido que tinha uma relação fria com ela, e aí ela se vê doente e diz, será que eu quero continuar a viver com esse homem? Se ela não tivesse ficado doente, talvez tivesse vivido com esse homem sem questionar. E ela tem esse questionamento, diz, tá bom, então eu vou contar essa história porque é interessante. Mas na hora que eu começo a escrever te obriga a discutir detalhes, a parar e voltar, a buscar na memória dados que às vezes são insignificantes, mas que auxiliam muito na escrita. E aí você é obrigado a fazer uma reflexão muito maior a respeito daquilo que você está escrevendo. E aí você acaba descobrindo, às vezes, sentidos na história que não foram aqueles que te levaram a escrevê-la, mas que essa história tinha um significado muito maior do que aquele que você percebeu naquele momento. E isso, para mim, é a mágica da escrita. Eu acho que